Nós estamos na era da besterologia. Todos nós precisamos aprender a nos defender, a filtrar aquilo que nós estamos ouvindo e recebendo por aí o tempo todo. Com o evento da globalização, qualquer pessoa pode fazer isso que eu estou fazendo agora. Ligar uma câmera, ler um versículo bíblico ou nem ler e começar a comentar, compartilhar coisas a respeito da Bíblia Sagrada. Mas nós precisamos entender, existe um estudo profundo das Escrituras, que é a teologia, e nós precisamos ouvir mestres, pastores, teólogos, pessoas que se dedicaram a estudar a palavra e foram levantadas por Deus para ensiná-la, pastores, mestres, profetas que realmente foram direcionados e levantados por Deus. E o que mais me impressiona nesse tempo é que, além de se levantar esses falsos profetas, essas pessoas que estão pregando coisas absurdas, existem pessoas que acreditam nisso, que gostam disso, que defendem isso, e quando ouvem a verdadeira teologia, elas até estranham e elas até condenam aquilo que realmente a palavra diz, porque elas já estão condicionadas, acostumadas a ouvir, a serem massageadas, a serem agradadas com toda sorte de besterologia que está sendo pregada. Mas o apóstolo Paulo já nos avisou sobre isso na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3 e os versículos seguintes, olha só o que diz. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com a pessoa que você ouve. Cuidado com a pregação que você está ouvindo. Eu não respeito, eu não aceito um pastor que o único púlpito dele é uma câmera. Um pastor que a única igreja dele é os seguidores do YouTube. Isso não tá certo. Você tem o seu pastor, você tem os pastores da sua igreja que você pode ver, que você conhece, que te lideram, que você vê eles cozinhando, você vê eles saindo na rua visitando, você vê eles limpando a igreja, você vê eles cuidando do rebanho, você vê eles cuidando de você. E aí você vai ver um lésio que não sei da onde que surgiu, um cara que prega não sei do que, um cara que não sei se um dia ele liderou uma célula, não sei se ele é discipulado por alguém, se ele presta contas por alguém, se ele se submete a alguma liderança, e aí só porque ele fala 3, 4 frases de efeito, só porque ele dá uns 3, 4 berros, aí todo mundo começa a endeusar uma pessoa dessa. O que é isso? Uma pessoa que só prega bênçãos, vitórias, milagres, uma pessoa que liga uma musiquinha, né, que mexe com o nosso emocional, que prega uma mensagem de pura consolação emocional. Que você vai vencer porque você tá triste, porque você tem um problema, porque isso vai passar. Quem é que não tem um problema? Quem é que não fica triste? Nós não temos que pregar para massagear, para consolar. Nós temos que pregar o que a palavra diz. Nós temos que ensinar. E existem pastores dedicados, pastores verdadeiros, que foram levantados dentro de um processo espiritual, de um processo ministerial, que estão espalhados em todos os municípios do Brasil, em todas as cidades do mundo, trabalhando numa congregação local, sem holofotes, sem reconhecimento nacional, sem reconhecimento estadual, sem reconhecimento de lideranças e o mais triste, às vezes sem o reconhecimento da própria congregação para a qual ele está se dedicando. Não só o evento da internet, mas o evento de aberturas de igrejas, né? Hoje você anda na rua, você tropeça em igrejas, é mais igreja do que bar. A maioria dessas igrejas que abriram em porão, em garagem, salinha comercial, são pessoas que saíram das grandes igrejas, das igrejas que tinham uma organização, que tinham uma liderança, onde elas tinham que prestar contas para um pastor de campo, para um superintendente. Elas não
aguentaram se submeter a uma liderança maior, e aí elas saíram rechaçando essa liderança, falando mal desta igreja, porque elas eram presas, porque elas não podiam fazer, mas é porque elas não queriam se submeter ao processo e não queriam prestar contas para ninguém. Aí o cara sai de uma igreja grande como essa, uma Assembleia de Deus, uma quadrangular, uma universal, e vai lá, aluga um ponto comercial, tem uma casinha lá, tem uma irmã que dá uma garagem, aí ele abre lá uma igreja, hoje tá a coisa mais fácil, compra um púlpito, compra uma cortina, compra um cabinho P2, coloca um playback, começa a cantar, coloca umas luzes coloridas e diz que é uma igreja e tem gente que vai lá. O que é isso? Tá uma bagunça, né, gente? Nós não podemos aceitar isso. Como em todos os segmentos, não é assim? Eu acho assim, por exemplo, os advogados, né? Tem o advogado que faz um trabalho sério, que cobra o valor correto, que explica para o cliente aquilo que tem que ser feito. Deve ter também o advogado que é corrupto, né? O advogado que burla processos, que cobra um valor exacerbado do cliente. Nós estamos tendo agora dentro do ministério pastoral, do ministério eclesiástico, essa corrupção dentro da categoria dos próprios pastores. Nós, pastores, que nos comprometemos com a verdade, que estamos pregando a teologia, a palavra de Deus, tentando ensinar a congregação onde nós estamos a sobreviver neste mundo, a se preparar para o arrebatamento, a vencer o pecado, a fazer aquilo que é certo, nós temos, além de lutar contra demônios, além de lutar contra a vilania deste mundo, além de lutar contra o pecado, nós temos que lutar agora contra os emergentes pastores que surgiram dentro da nossa categoria, pregando um evangelho mais fácil, condenando os pastores verdadeiros, condenando as igrejas verdadeiras, e aí os membros das igrejas onde nós estamos começam a ouvir esses pastores, seja em outras igrejas ou seja pela internet, e começam a se voltar contra nós. Eu quero saber onde que isso está certo, eu quero saber em que planeta isso está certo. Eu quero saber se o apóstolo Paulo tivesse vivo, se Pedro, se Jesus estivesse aqui, se ia estar essa esculhambação que está agora. Irmãos, cada um tem o pastor que merece. Você tem o pastor da tua igreja, você está na tua igreja, Deus te colocou aí, um processo está acontecendo na sua vida, os processos são lentos, os processos exigem correção, os processos exigem confrontos, e se você encontrou um pastor comprometido com a palavra de Deus, que te ensina a verdade, que te confronta com a palavra, um pastor que sobe no púlpito e prega a palavra, sem sensacionalismo, sem emocionalismo, sem manipular emoções, sem facilitar para algumas pessoas. Se você encontrou um pastor que defende o que é certo, que defende o que a Bíblia defende, que ama o que Deus ama e que não tolera o que Deus não tolera, levante as mãos para os céus e agradeça. Honre esse pastor. Fique nessa igreja. Obedeça esse pastor, porque você está sendo abençoado. Você encontrou uma joia rara. E através da vida desse pastor, através do que está sendo pregado nessa igreja, o processo espiritual, que é o processo divino, o plano de Deus que é para sua vida, ele vai acontecer. Agora, se você pular fora desse processo, esse pastor é muito chato, essa igreja é muito rígida, aqui esse pastor não prega do jeito que eu gosto, e você pular para outro lugar, você não vai estar fugindo só de uma igreja, você não vai estar fugindo só de um pastor, você vai estar saindo do centro da vontade de Deus para a tua vida, você vai estar saindo do plano de Deus para a tua vida, você vai para uma igrejinha aí qualquer, você vai seguir um maluco aí qualquer, que prega qualquer coisa, e você vai ser uma pessoa qualquer igual a ele também. Nós precisamos rever o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos pregando. E se você é um pastor que ama a palavra de Deus, você está pastoreando uma igreja ou pastoreando uma rede, ou é um pastor auxiliar, e você está comprometido com a verdade, você ama a palavra de Deus, e você está se sentindo pressionado, preste bem atenção, você está se sentindo pressionado a ceder aos caprichos de algumas pessoas ou aos caprichos de uma congregação que quer que você pregue mais leve, que quer que você seja mais parecido com o fulano de tal, que quer que você fale mais assim, que você fale mais assado, que você faça culto diferente, que você seja mais dinâmico.
Que é isso, gente? Que culto diferente, que culto dinâmico. O que é que tem de diferente num culto? É louvar a Deus, é fazer um louvor e depois pregar a palavra. Se não tiver luz, se não tiver teatro, se não tiver vídeo, se não tiver data show, se não tiver notebook, se não tiver tablet, se não tiver isso ou aquilo, tudo isso é bom no momento oportuno? Pode enriquecer? Mas nós não dependemos disso. Nós temos a coisa mais sagrada, que eu tô aqui até com uma infantil aqui, ó. Nós temos a coisa mais sagrada, que é a Bíblia Sagrada. Se alguém subir lá à luz de velas num barraco de madeira, como foi os pastores antigamente, e pregar a palavra de Deus, nós teremos o mais importante e o que mais nos interessa. Se você é um pastor comprometido com a verdade, não tente se transformar para se tornar um pastorzinho popular, para se tornar um pastorzinho que prega daquele jeitinho que tem que ser, daquele modo, Não. Pregue aquilo que Deus tem colocado no teu coração, pastoreie da forma que Deus tem te levantado para pastorear. Só você sabe o processo que você passou para chegar aonde você está. Você era também uma pessoa perdida, você era também um pecador, você encontrou Jesus, você dedicou a sua vida para a obra de Deus, você passou por um processo doloroso, lento, que te forjou para você ser o pastor que você é agora. Aí você vai abandonar tudo isso porque você quer se tornar igual aquele menino que está lá pregando lá no YouTube, porque você quer fazer um culto igual aquela igreja que faz... Não, respeite o teu ministério. E se tem alguém que não respeita o teu ministério, a tua história, o teu modo de pastorear, o teu modo de pregar, então realmente essa pessoa são as pessoas que o apóstolo Paulo já tinha previsto aqui há milhares de anos atrás. Elas vão procurar pessoas sentindo coceiras no ouvido. Elas vão levantar para si mestres que vão falar para elas aquilo que elas querem ouvir. Então, irmãos, abaixo a besterologia e vamos pregar a teologia de verdade. Que Deus abençoe e até o futuro.